25 de agosto de 1924. Hokkaido. A mamãe fala que Hokkaido é uma região muito ampla, grande, né? Sim. E tinha muita terra, ela fala. E o pai dela, a família tinha terra. E o pai dela também tinha. E aí, coitado, foi fiador e perdeu tudo. O pai bem, irmão também, todo bem junto, né? A mamãe conta da época que ele foi fiador. Sim. Né, mamãe? Ele foi fiador de um vizinho, Tonarino, né? E ele não pagou e a família da mamãe perdeu as terras. Eles tinham terras, né, lá. Minha mãe nem teve, né, mamãe? A mamãe nem teve. É o irmão mais velho dela que mantinha correspondência com, acho que os primos, algum parente lá do Japão. Né, mamãe? Deixou parente. Tio, primos, né? Deixou as coisas, né, mamãe? Falando que dali um ano voltava, porque falava que vinha para cá, encontrava ouro, enfim, sabe, essas coisas na flor da terra. Essa era propaganda enganosa, né? Já naquela época fazia propaganda enganosa. A mamãe fala que até vizinhos, né? Vizinho, acredito que pago, né? Falava que ficou rico, fazendo a propaganda para vir, né, para cá. E aí, então, eles deixaram todas as roupas, minha mãe fala, num baú, roupa de inverno, porque aqui não fazia frio, mas antigamente tinha as estações distintas. Eu lembro quando criança, tinha inverno rigoroso, né? E aí, a coitada, sem blusa, sem roupa de frio, passava frio, né? Não tinha roupa de frio. Morei tudo. Eu, 5 irmãos, né? Entendi. Mas 4 já foi. Ela era a quarta, né, mamãe? Quarta. Até o mais novo já foi. Faz uns 3 anos, mais ou menos. 3, mãe? 5, né? 5. 5 anos, Faz uns 5 anos, mais ou menos, que o caçula faleceu. Tinha uma diferença de 5 anos de idade. Ele também já faleceu. Mas ela veio com o pai. A mãe também já tinha falecido, né, mamãe? E aí ela veio... Mas vieram só em 3, né, mamãe? A mãe, o caçula, o Sanai, né? 3 irmãos. E o Katsutoshi. Anikimo, Aniki, Nisan. que tá? Vieram em 4. Entendi. E uma delas, que é uma das Casada, irmãs, né? era casada, veio com a família dela. A mamãe lembra? 40 dias. 40 dias. De viagem. A mamãe fala que ela era pequena, né? Mas ela fala que... Como é que chamava mesmo o navio, mamãe? Buenos Aires. Buenos Aires, o navio que ela veio. Entendi. E ela fala que passou, assim, quando entrou no navio, essas coisas assim, ela falou que passava muito mal. Né? Balança, né? No começo todo mundo vomitava, passou, sabe, uns bons dias assim. Depois foi acostumando, né, mamãe? Depois acostumou. Um fato curioso que a minha mãe conta quando vinha vindo, ela fala que nunca tinha visto ninguém, como que a gente... Ela fala preto. Na época, né, ela, como morava no Japão, Bem preto mesmo. ela fala que era bem preto. Na viagem, né? Nunca tinha visto. Ela fala que era um preto assim, azulado, até brilhante. Ela conta que ela tinha medo. Primeiro que era criança, segundo que nunca tinha visto. Né? Isso ela conta mesmo. E ela fala que até tinha medo de... Sabe, eles ficavam nos portos, né? E vendia, né, mamãe? Vendia. Banana, laranja. E aí eles falavam para nem se aproximar, não deixar se aproximar, né? Porque não conhecia, nunca tinha visto, né? Santos Madekita? Não, Santos Madekita, né? Aportou em Santos. Aí depois a mamãe fala que foi de carroça, de cavalo, como que era? Carroça. Veio buscar de carroça. 6 famílias. 6 famílias, a mamãe fala.
que veio de cavalo, carroça, né, mamãe? E foram embora para a fazenda. Juntou, sabe? As pessoas que vieram, né? E que iam para a mesma fazenda, né? Não entendi nada. Não entendia nada, coitada. Ela fala que ela conta que quando pegou o trem, né, mamãe, veio buscar de... Não, esse de carroça é quando foi para a fazenda. Não, não foi, não. Ela ficou na hospedaria de imigrantes. Isso. Quando veio, ficou naquele São Paulo, né? Naquela hospedaria dos imigrantes. Isso mesmo. Aí o fazendeiro Tanto... contratou e veio pegar lá em São Paulo. Isso. Quanto? Ficou nessa hospedaria mais de 10 dias. Aí que veio de trem para Mogiana. Agora que eu lembrei. Aí veio de trem para a região de Mogiana. E a mamãe fala que ganhou um pedaço de mortadela, o que mais, né? Grande assim, cada um, né? Um pedaço de mortadela e o que mais que a mamãe fala que ganhou? Não, Mortadela? Mortadela. Era mortadela? Aí ganhou mortadela, eles nunca tinham comido. Para quem nunca comeu, fede, né? Não cheira. Jogou fora. Fede. A mamãe disse que jogou fora, pela janela do trem. Aí quem trouxe e guardou, ela fala que tentou fazer uma sopa japonesa, enfim, vê lá. Era muito ruim, a mamãe fala. Isso. Mamãe fala, porque até a gente às vezes conversa, fala, mãe, mas por que não plantava? Porque não tinha semente, essas coisas assim. Porque japonês tem o costume da agricultura, né? De legumes, verduras, né? Não tinha nada, não. E aí, como não tinha nada, coitado, eles comiam só o arroz, comia o arroz, a sardinha. A mamãe fala que da onde estava via Ribeirão Preto, não era? Não é preto. Não. Não é longe, né? Dava para ver, né? A mamãe fala. Dava para ver Ribeirão Preto, ela fala de cima, né? Da onde eles estavam, dava para ver a cidade de Ribeirão Preto. Ela fala que via as luzes da cidade. Beleza. Quantos anos mãe ficou lá? Lembra? Foi para onde? 2 anos. Está fazenda, 1 ano outra fazenda. 2 anos numa fazenda e um numa outra. Tá. E depois? Foi para Sarandi っていうところだね、北の。Acho que daremos Shirandaro. A mamãe fala que foi para Sarandi, uma cidade chamada Sarandi. E era fazenda também, mãe? Aí? 小さいfazendaだ。Era uma fazenda grande, mas Sarandi é 小さいね。era uma cidade pequena. A mãe fala. Aí ficou quanto tempo, mãe? 3 anos até fazenda. Tá, minha mãe fala que ela também trabalhava assim na lavoura. Mas ela conta também que na época das férias, ela fala que ela saía e ia nas fazendas vizinhas colher algodão. Aí que ganhava um pouquinho. Ganhava um pouco. Ganhava dinheiro um pouco, né? Porque ela fala que não via a cor do dinheiro lá. Porque tudo pagava, né? A comida, né? Enfim, a roupa, alguma roupa que mandava. Tudo ficava, vamos dizer, aumentava no débito da fazenda. Aí depois o que trabalhava descontava, então nunca tinha dinheiro, né? Minha mãe comenta. Nihonjin Marioranda tá ou tá? Pouco, sim. Pouco, muito pouco. E fala que os vizinhos eram muito distantes. Por isso que ela teve dificuldade até de falar, né, português, né, o português. Porque eram entre eles, né? Depois do Maracai, a mamãe veio para Rio Claro? Foi? Tá. É que naquela época também... 50 anos, mais daí. Mais? Bem mais. O filho da mãe mais velho tem 60 e... Não, quando ia em 50 anos. Sim, aqui nessa casa tem 49 anos. Mas em Rio Claro, a mamãe tem... Quantos anos, mãe? Tem quase 60 anos, né? Não. 70. 70, né? 70 porque o filho mais velho dela, eu tenho 64, eu sou a segunda. O Alberto já tem, agosto ele faz 66. Todos nasceram aqui, os filhos dela?
Os filhos todos em Rio Claro. Então, aqui em Rio Claro, ela mora perto de uns 70 anos, né, mamãe? Naquela época tinha o costume de casamento arrumado, né, chama miai, né, é um costume japonês. Meu pai também veio do Japão, de Tóquio, né, e estava estabelecido aqui. Tinha uma lavanderia aqui. E aí ele era solteiro, aí tinha, assim, os padrinhos, né, que arrumavam os casamentos. Isso daí era muito comum. Era comum, né? Era muito comum. E aí o padrinho arrumou o casamento e aí ela veio morar aqui em Rio Claro. Matayoshi, não tinha nome brasileiro, né? O pessoal chamava de Pedro, porque Matayoshi era difícil. Que nem chamam ela de Maria, ela não chama Maria. Que meu, assim. Na cidade, né, mamãe? Na cidade melhor, porque ela comenta que não tinha água, não tinha, né, mamãe? Não tinha água, tinha que buscar água como que fala? Ela fala que ia buscar água de baquete, de balde. Lavar roupa também era no rio, né? Tudo era distante. Com a lenha. Fogão era lenha, mãe? Soda, né? Lenha. Fogão a lenha, isso. Nessa época hoje a vida era. melhorou, né? Tem geladeira, né? A qualidade. Na época não tinha, né? Quando veio pra cá, né, mamãe? Não Casou, tinha, não tinha televisão, não tinha geladeira, tinha energia, né? Até restrita, porque Tinha senso. tinha época que algumas horas não tinha energia, né? Aí ela usava... Porque aí ela trabalhou também, meu pai tinha lavanderia, ela aprendeu o ofício também, lavar, passar, né? Sim, mas até hoje ela trabalha, né? Ela ainda passa roupa. Primeiro era a Tinturaria São Paulo. Aí depois, como não tingia mais, passou a ser lavanderia, né? Eu falo que a comunidade japonesa, na época que a gente era criança, né? Era maior do que é agora. Agora quase não tem mais, não tem muita gente, né? Tanto é que era bem ativo o clube, né? A associação lá nipo brasileira, né? Tinha carnaval, sabe? Tinha as festas, né? Tinha aquele Ichinen Nippen Atta no Donna Namae datta mesmo? Os jogos. Undokai. Undokai. Tinha uma vez por ano também jogos, né, da comunidade, chamado Undokai, né? Aí muitas vezes chegou, mais recente foi aqui no SESI, porque o SESI também não é velho, mas senão era no campo do Rio Claro. Sabe, a comunidade se reunia, passava o dia com aquelas brincadeiras de criança, né? Uns jogos comunitários, arrecadavam os brindes, né? E participava criança, casal, jovens, e passava o dia, fazia um tipo de um piquenique, né? E isso muitos anos. Aí a comunidade, cada um vai indo embora, muita gente voltando para o Japão, trabalhando, que nessa época também se ganhava bem, né, quem ia trabalhar, né, no Japão. Então foi extinguindo a comunidade nipo brasileira aqui de Rio Claro.